sempre um mergulho. Para fluir com o movimento, é preciso sentir cada espaço com o corpo inteiro. Respira, concentra e depois se entrega. E aí quando a gente chegou no evento, tava passando o Fábio Fabuloso no telão gigante, meu irmão. E aí o Fábio Gouveia. Tem Gouveia. Meu irmão, todo mundo, assim, muita gente da cena do surf, né? E eu, caramba, cara, vou passar um filme meu no festival onde o Fábio Fabuloso tá passando o filme dele. Brazilian Storm aí, muitos surfistas brasileiros no CT. Mas o surf, ele não é só competição, né? Ele é um estilo de vida, é uma cultura, ele é arte, ele é escultura, ele é livro, eles são várias coisas. Então eu acho que os filmes eles servem para reforçar isso, né? Para relembrar que o surf não é só competição, ele tem um outro lado também. Tecnicamente seria o roteiro para a gente poder desenhar um projeto, um filme, né? Quais são as etapas para eu modelar e eu planejar? Perfeito. E o Camu levou no guarda-sol. E ele tava literalmente dentro da parada mesmo, né? E no final ele ia criar a trilha musical daquele filme. Então Quando chegava no hotel, né? Ele puxava o violão, aí eu pensava na trilha, e aí a gente... Foi autoral, foi autêntica, sim. Exclusiva. Essa do olhar de dentro, sim. Ele pegou o Léo falou, era um filme que era pra promover a chegada da Parco, né? Que é a empresa que me patrocina dentro de Pipa. E a gente tá em parceria, Beat Show TV, a SPF, Barong Produções e canais Auerauara, porque o Ceará é tão rico, né, nos esportes aquáticos, kite, surf, e a gente tem que mostrar melhor, vender melhor nossos produtos, nossas praias. Então, isso requer muita prática, muito estudo também, você testar vários equipamentos diferentes. Hoje em dia a gente tem a possibilidade aqui em Fortaleza, pelo menos, de ter locadores de equipamentos, né? A gente não precisa mais comprar e fazer um investimento de 10, 15 mil reais em equipamento, né? A gente consegue alugar. Como eu falei, né? O primeiro filme que a gente fez foi o Amarola, foi um filme realmente experimental, sem muitas pretensões, assim, mais para registrar mesmo, passar essa mensagem, mas porventura surgiu a oportunidade do Festival Pé no Bico, que aconteceu lá na Pipa. E eu enviei o vídeo, passou e a gente foi acompanhar, foi entender como é que era, aquilo ali tudo muito novo, né? Não sabia como era um festival de filmes, nunca tinha ido. E o primeiro foi logo um festival de filmes de surf, né? Explica pra gente. Saudações oceânicas, galera. Horácio Neto aqui nos estúdios Soul, né? Gravando Beat Show TV, um podcast especial de um segmento do nosso trabalho que é fundamental, cara. São as produções audiovisuais. A gente está recebendo aqui nos estúdios, pessoal, o Léo Craveiro. Ele tem 22 anos, né? Ele tem formação em publicidade e propaganda, já tem a sua própria produtora de conteúdo e de produções em audiovisual, a Feixe Filmes. Ele é parceiraço da SPF, da Beat Show, porque, inclusive, no lançamento do nosso projeto, a gente veiculou um filme deles, Diário de um Swell, que foi muito bem avaliado, recebido, causa impacto, é produção bem feita, porque é feita com verdade. E o parceiro dele, parceiraço, o Marcos TT, surfista profissional, nosso brother, 25 anos, TT é skatista, é influencer, é professor, coaching, cara, é incrível. É nosso coordenador da SPF no audiovisual. Cara, TT, bem-vindo, obrigado. Léo, obrigado pela presença, tá? Vocês estão chegando num momento muito oportuno, sabe? Bem-vindos, eu queria que vocês falassem um pouco sobre vocês. Mas eu vou dizer por que o momento é oportuno. Porque a gente está num momento de transição aqui no beat style cearense.
Vou passar a palavra aqui pro Leonardo. Léo Craveiro, queria que tu falasse um pouco da tua experiência com audiovisual, sobre o teu dia a dia na produtora. Massa. Cara, fica à vontade, seja muito bem-vindo, tá? Pô, obrigadão pelo convite. É muito bom estar aqui para poder discutir com vocês, né, sobre esse assunto, porque eu acho que filme de surf, não só de surf, mas de tudo que envolve a cultura de praia, né, é o que sempre me motivou a produzir, a fazer os meus próprios materiais, a desenvolver, né, a minha visão ali, o meu olhar sempre foi muito da praia. Meu avô tem uma casa em Flecheiras, então sempre aprendi a surfar lá, comecei a surfar lá. E para mim sempre foi natural produzir esse tipo de conteúdo. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, foi que eu comecei realmente a pegar na câmera, a produzir e a desenvolver os meus primeiros materiais. Então, de lá para cá, a gente já vem desenvolvendo alguns filmes, não só filmes de surf, mas alguns filmes para marcas publicitários também, para marcas de surf também, como a Parco, a Greenish, a Maresia. Então, como eu falei, a minha infância, a minha influência de praia sempre influenciou também no meu olhar, no meu trabalho no audiovisual. Então, é muito massa poder fomentar, né, essa cultura, mostrar mais, ser uma das pessoas que incentiva mesmo a olhar, né, para esse tipo de lifestyle, de modo de viver. E desde então a gente produziu 3 filmes. Todos os meus filmes de surf o TT participou. E é uma honra para mim ter ele, meu brotherzão, desde sempre. Parceria forte desde sempre. E o primeiro filme foi em 2021. A gente fez uma homenagem à Marola, porque na época só tinha... Não estava na temporada, né? Só tinha as marolinhas, então... O tema era Marola ou é o título do filme? O nome do filme é A Marola, uma homenagem à Marola. E aí eu chamei o TT, expliquei a ideia. Eu acho que a gente nem trocava muita ideia, assim, nem se conhecia tanto, mas já cheguei com a ideia para ele topou, e eu acho que ali surgiu uma parceria massa, já nesse primeiro momento. Então a gente fez esse filme, conseguiu mandar ele pro Festival Pé no Bico, que não existe mais, que é um festival lá em Pipa, que teve em Pipa, e passou alguns filmes também. Passou o filme do Pedro Calado, o filme do Caio Teixeira, tava a galera lá. Então foi muito massa poder ter esse primeiro contato, né, com o festival, poder ver ali, era na beira da praia do Abacate, né? Tu chegou aí também, né? No Abacate ali, tipo, à noite, telão, lojinha, a galera lá curtindo um som também. Então, foi muito irado, foi um primeiro impacto, assim, que eu fiquei muito feliz com o que eu tava produzindo. E só instigou mesmo a fazer mais, a produzir mais e desenvolver mais ainda esse meu olhar para os filmes de surf, para mostrar realmente uma visão a partir disso. E aí, em 2022, a gente também teve uma ideia de produzir um outro filme, mas esse já baseado numa premissa de uma marca, que era a Parco. Eles iam abrir uma loja em Pipa, né? E aí eles chamaram a gente para fazer algum material que, enfim, mostrasse que eles iam abrir essa loja lá em Pipa. E aí a gente teve a ideia de fazer um filme de surf lá em Pipa, que eu até então não tinha visto nenhum filme lá, produzido lá em Pipa. E, enfim, a gente chegou com essa ideia. E o nome do filme é Olhar de Dentro, também porque a gente queria mostrar que para você conhecer uma cidade, você precisa surfar nela, né? Você precisa olhar ela de dentro do mar. Então a gente trouxe isso muito para Pipa, né? Para mostrar a Pipa dessa forma, de dentro da água, independentemente se é surf, no nosso caso era surf, mas independentemente do esporte que seja, né? Lá o long também é muito forte. E foi uma vibe essa produção. A gente foi para lá, passou 2 semanas lá e produzindo e pegando onda, e às vezes não tinha onda, então a gente tinha que desenrolar. Achou uma pista de skate assim no meio da floresta, que pouca gente conhecia, né? Então foi muito irado o rolê assim, de produzir. E aí esse foi o primeiro filme que a gente não produziu pensando em jogar num festival, né? Ou em realmente desenvolver algo, mas que acabou indo para a primeira edição do Floripa Film Festival, porque ele foi produzido em novembro de 2020... Agora eu não sei se foi 2022 ou 2023, mas no ano seguinte teve o festival e a gente inscreveu e passou. Então, acabou que a gente foi. Eu acho que a gente produziu em 2022, o festival passou e a gente foi pro festival. Primeiro festival Floripa Film Festival, né? A primeira edição. Cara, então vou pegar aqui o gancho, né? Tu falaste uma coisa interessante. Vou chamar o TT aqui para participar, Boa. porque foi chave quando tu falou ver a cidade de dentro d'água, né? E o surfista tem esse ângulo, né? Você tá ali na leste-oeste, você vê a cidade de outra maneira, Sim. né? E aí, por falar em ver de outra maneira, o olhar do surfista, né? Um cara que nasceu ali na praia, que surfa demais,
que é referência pra gente aqui na parte técnica. TT, e essa sinergia de vocês dá para notar com as obras, né, que eu já tive acesso. Eu só assisti o Diário de um Suel. Muito massa, é emocionante, trilha sonora. Mas TT, e aí, como é que foi juntar a tua visão de atleta com a visão dele profissional, né, que ele vem da academia com a formação técnica e tu vem com um entendimento, né, do meio. Fala aí como é essa sinergia. Foi um dos primeiros projetos assim que eu viajei como free surf, né? Que eu fui para um outro estado com a equipe focado especialmente em gravar, em produzir. E como o Léo falou, a gente passou 2 semanas, eu acho uma semana, alguma coisa assim. Foi uns 10 dias, eu acho. E, cara, não tinha nada de onda. Nada de onda. E a gente, caramba, não, vamos focar aqui nas produções que é fora d'água, em passar a energia que a cidade traz. E vamos ver se entra onda. E a gente acabou ficando 2 dias a mais, né? E conseguiu gravar ali boas ondas e produzir esse filme, que foi bem legal. E eu lembro que quando a gente estava trocando ideia sobre a produção, a gente até falou disso, né? De quando a gente estava falando do nome do filme ali, e eu deixei bem claro isso. Pô, Léo, acho que pra mim uma das coisas mais interessantes, com certeza, é quando eu vou para um pico novo, para uma praia nova, e eu olho de dentro d'água para fora, e eu vejo ali aquela imagem, aquele quadro. Isso com certeza é algo que sempre me inspira, é algo que realmente eu quero continuar vendo em praias diferentes, em países diferentes, em lugares diferentes. E o filme ele caminhou justamente nesse sentimento, né? De enxergar a parada de dentro mesmo. Como o Léo falou, era um filme que era para promover a chegada da Parco, né? Que é a empresa que me patrocina dentro de Pipa. E, pô, eu acho que casou perfeito, porque o filme passava justamente essa ideia de chegar de mansinho e absorver tudo que a praia e que o local tem para nos oferecer. E, pô, foi muito legal, cara. A gente faz esse trampo de free surf, assim, né, com o Léo, já faz um tempinho, e esse primeiro filme, A Marola, também foi um despertar pra mim, né? Foi quando eu fui, caraca, velho, é bem legal produzir audiovisual, é bem legal viver do surf dessa forma também. Eu acho que eu gosto disso também. E, pô, é legal. Cara, e aqui no Ceará, se tá marola, tem vento, né? Então essas novas modalidades são incríveis, né? O foil, a dinâmica do foil, né? Quando você tá ali, que é uma ondulação que às vezes ela não quebra, ela não arrebenta, mas ela é surfável com o equipamento foil, né? O wing foil. Toda essa dinâmica desses esportes, elas precisam ser mostradas. Na verdade, elas precisam ser vividas, né? Precisam ser vividas, mas eu acho que o que chega mais perto da vivência é ser transmitido via audiovisual, né? Sim. Som e imagem. Sim. Som e imagem, né? Com qualidade. Então, vocês focaram em fazer trabalhos com qualidade. Eu queria que vocês falassem assim, um pouco sobre a dificuldade, assim, o desafio de equipamentos, né? De mão de obra, a questão de edição. Queria que vocês falassem um pouco dos bastidores de produzir esse tipo de material. Boa. Eu acho que produzir esse tipo de material realmente requer bons equipamentos, uma boa força de vontade, uma boa dedicação também na hora de você pesquisar, né? Você saber, na verdade, a mensagem que você quer passar com um tipo de material como esse, né? Porque a gente não vai só registrar ali o dia a dia, ou só registrar a praia, o surf. Não é sobre isso, é sobre realmente passar uma mensagem ali com o que a gente está produzindo, né? Por exemplo, a Marola foi uma homenagem à Marola que a galera não dá muito valor. Surfa só no começo do ano, quando chega o vento, a galera vai pro kite, não surfa de novo as marolinhas mas que rolam, esse aqui, se pega uma marola, ele dá logo ali uns aéreos, aí Exato. E já faz a nota, né? E essa era a mensagem que a gente queria passar com esse filme, Olhar de Dentro. Gera uma outra mensagem também. Então, acho que quando a gente vai escolher equipamento, fazer a edição, fazer todos esses tipos de escolhas mais técnicas, né? A gente tem que olhar muito para qual a mensagem que o filme quer passar. E eu acho que a dificuldade está nisso, né? De você saber o equipamento certo para passar a mensagem certa. Então, isso requer muita prática, muito estudo também, você testar vários equipamentos diferentes. Hoje em dia a gente tem a possibilidade aqui em Fortaleza, pelo menos, de ter locadores de equipamentos, né? A gente não precisa mais comprar e fazer um investimento de 10, 15 mil reais em equipamento, né? A gente consegue alugar. Os próprios celulares também são uma ferramenta muito poderosa, né? Para você conseguir pelo menos começar a entender, visualizar ali o que você quer produzir. E eu acho que essa barreira da dificuldade é um pouco vencida por conta disso. Acho que o mais importante mesmo é você estudar, saber o que você precisa ter em mãos
E tem muito forte essa mensagem que você quer passar, que eu acredito que independentemente do equipamento, do seu conhecimento em edição, você vai conseguir desenvolver ali um bom material, vai conseguir fazer algo massa, assim. Eu lembro bem que a gente, durante todas as produções, né, a gente sempre, no final do dia ali, a gente sentava e revia as imagens e estruturava ali a ideia que a gente queria passar, a mensagem que a gente queria passar. E isso fazia total diferença, né? Porque por mais que a gente começasse o filme com uma ideia base ali, com um segmento que a gente ia seguir, durante as produções, alguma imagem chamava mais atenção que a outra, algum momento inspirava a gente de outra forma. Então a gente sempre tinha esse contato de ter um rumo ali para seguir, mas também estar bem atento, né, aos dias, às produções, a cada surf, a cada take, para realmente impactar de verdade, né, ali com o projeto que a gente queria propor. E o filme é um reflexo da vivência. A nossa vivência foi muito irada lá. A gente registrou realmente o que a gente viveu, os lugares que a gente realmente foi. E, tipo assim, eu sinto tudo que a gente viveu lá na hora da produção quando eu vejo o filme. Então, acho que isso é muito importante também para uma produção assim, pra gente ter filmes impactantes, né? Eu diria. Então quer dizer que tecnicamente seria o roteiro? Seria. Você podia até nos dar aí nos contextualizar em relação a quais são as etapas para a gente poder desenhar um projeto, um filme, né? Quais são as etapas para eu modelar e eu planejar? Perfeito. A primeira parte, eu acho que é essa, você realmente pensar na mensagem, pensar no que você quer passar, escrever ali, visualizar, entender realmente o que é que você quer passar ali com aquele material, né? Eu acho que a parte, inclusive, mais importante, porque aqui você pode ter liberdade para criar, liberdade para botar alguma coisa para fora, liberdade para fazer o seu estilo ali, passar algo, enfim, liberdade. E depois disso você tem que pegar tudo isso que você pensou e organizar para poder filmar e editar, né? Então, acho que a primeira parte do processo seria essa, o brainstorm ali, buscar as informações, fazer uma pesquisa, escrever, botar tudo no papel, no computador, forma que você quer que seja, que tenha um conforto. E depois você vai pegar tudo isso e organizar na segunda etapa, que é a pré-produção. Você vai pegar e escrever um roteiro a partir disso que você pesquisou, isso que você quer falar, você vai trazer imagens de referência, você vai organizar os dias que você vai filmar cada cena, né, cada parte daquele roteiro, e vai entender exatamente a hora, o momento, tudo que precisa ser filmado dentro daquele roteiro que você construiu, né? E como o TT falou, quando a gente vai para a terceira parte, que é a parte da produção, a gente tenta sempre seguir esse roteiro, mas sempre com a liberdade também de surgir algo irado, surgir um pico novo que um local foi lá e falou pra gente que é massa ir lá, que não estava no roteiro, mas a gente acaba aproveitando e faz muito sentido. Então, nessa terceira etapa da produção, a gente leva tudo isso que a gente construiu e registrou em consideração, né, nas primeiras etapas de pesquisa, brainstorm e de pré-produção. Mas na hora da produção, a gente também leva em conta o que é natural que acontece, os momentos que surgem, não se prende tanto a esse roteiro. Ele é muito importante para você ter um guia, né, uma base, mas na produção acho que a filmagem é o momento mais importante mesmo, de você estar com um olhar atento de seguir isso que você pensou e construiu, mas estar aberto também a filmar outras coisas. E no final a edição, né, que a gente junta tudo isso junto com música, com efeitos, com formatos, enfim, a construção se torna materializada, né, quando a gente leva para edição. Dá aquele salve pro nosso mano Camuzinho também, né? O Camuzinho tem que... Durante essas produções, a gente sempre teve um parceiro junto também, que era o Camu, que é ele que cuida da parte da trilha, né? Da trilha musical ali do filme. E é muito legal, porque ele tá junto com a gente, ele tá, tipo, eu lembro que no Olhar de Dentro, cara, eu tava me sentindo um WCT, irmão, porque a gente descia lá as falésias e chegava na praia e tava o Léo com um canhão lá e vários equipamentos e tripé e o Camu levando o guarda-sol e ele tava literalmente dentro da parada mesmo, né? E no final ele ia criar a trilha musical daquele filme. Então quando ele chegava no hotel, né, ele puxava o violão, aí ia pensar lá na trilha, e aí a gente... Foi autoral, foi autêntica, sim, exclusiva. Essa do Olhar de Dentro, sim. Ele pegou algumas músicas que já existem, né, fez uma pesquisa também, mesma coisa, e transformou a trilha do filme toda autoral, toda tocada, toda ele que fez, em cima de algumas referências de outras músicas que já existem, né? E é muito irado porque ele teve com a gente, né? Ele foi com a gente, participou, ele chegava, já ia gravar, já ia
pensar, então ele fez parte desse processo, né, de criação também. E tudo isso traz a autenticidade, né? E o diferencial, né? A gente não pode fazer mais do mesmo, né? Sim. A gente tem que fazer coisas autênticas, diferentes. A gente tem muita coisa para mostrar. Equipamentos. Eu até conheci o Taisuke através de vocês. Uma indicação, mandar um abraço, Alan. Sempre nos recebe bem lá nos planejamentos. Sim. A Taisuke, queria agradecer demais também, pessoal, a Soul Studio, que nos recebe aqui, é o nosso apoiador desde o começo do projeto. A Soul Studio, essa qualidade aqui que vocês veem aí nas imagens, no som, isso faz toda a diferença. O tratamento aí da equipe, Rafael, todo mundo. Recomendado demais, Soul Studio. SOW, é só dar uma olhadinha aí no Instagram, na internet, no Google. E sobre a questão dos equipamentos, a gente tem uma evolução muito grande agora, né, na qualidade da captação. Sim. Esse 4K, né, essas câmeras. Vou mandar mais um abraço, sabe, gigantesco pro Léo Viana, lá no Francês, certo? Que ele é um parceiraço aí na produção, um cara que além de investir pesado, porque tem esse lado de investir, né? Ele investe pesado nos equipamentos, ele é um profissional com muita visão, muito olhar, tá mandando um material incrível do Francês, 4K, de uns tubos lá que estão gravados. Nós vamos fazer um documentário também só com essas imagens do Léo Viana, mandar esse abraço. E o outro abraço, cara, pro Fábio Arruda, da Barong Produções, certo? Que está sendo um parceirão também nessas iniciativas dos projetos em audiovisual. O Fábio também tem um workshop lá na Taíba. Alguns amigos nossos, como o Felipe Lima, o Marcelo, alguns participam desses treinamentos, essas mentorias com ele. Isso é fundamental para a gente qualificar a produção, né? Sim. Para a gente buscar mesmo qualidade, porque a gente tem muita coisa para mostrar. Mas a gente tem que saber mostrar para a gente poder vender, né? A Beat Show TV também, a Beat Show como no contexto todo tem essa preocupação da gente produzir materiais e a gente levar para campo, atrair patrocinadores, sim, empresas, negócios. E aí, vou passar a bola para o TT, perguntando sobre essa questão mesmo da sinergia, né? Do fotógrafo com a produção. Quando a gente está no mar, a gente às vezes tem que surfar. Às vezes não, tem que surfar pro fotógrafo, né? Para poder gerar o material. Mas também tem aquela coisa do improviso, né? Que vai acontecendo. Tem as experiências, o que aconteceu assim de mais inusitado, o que é que marca essa produção, na parte da performance e a produção. É difícil? Cara, eu acho que pior que não. É aquilo, a gente faz o que a gente ama, né? Quando a gente teve esses momentos de produção, essas viagens que a gente fez para produzir algum filme, durante todo aquele momento da viagem, a gente estava totalmente na vibe e, tipo, a gente só pensa no projeto, né? A gente, sai para gravar e eu, no caso, vou surfar, né? Quando volta, a gente vê as imagens e fala do projeto e tenta enxergar novas maneiras de deixar o projeto cada vez melhor. Acho que esse tipo de interação entre o atleta e a equipe de filmagem ali, ela é importante. Ela é importante ser fácil, eu acho, né? Pra mim, com o Leozinho é muito fácil, cara. Tipo, a gente é brother, a gente se entende, a gente gosta das mesmas músicas, a gente gosta das mesmas referências. Então, isso pra mim, tipo, acaba que tornou mais fácil, né? Tipo, a gente tá ali numa praia legal, eu tô com pranchas boas, vou ter alguém ali na praia pra me filmar e pegar a minha performance. Eu cresci dentro da comunidade, né? Então, tipo, eu já via esse contato da galera, tipo, filmando e tal, mas não era eu. Eu nunca era o filmado. Eu nunca era o atleta que tava sendo ali gravado, né? E quando esse tipo de coisa começou a acontecer na minha vida como atleta, na minha carreira, eu só queria aproveitar da melhor forma, tá ligado? Nunca tive muito problema em... Eu acho que às vezes alguns atletas têm uma dificuldade ali quando a câmera é posta na areia e acaba travando. E sabe que vai ser filmado, né? Cara, graças a Deus, eu nunca tive isso, tá ligado? A câmera tá ali, eu falo, opa, é agora, vou dar meus aéreos, vou dar minhas manobras, vou surfar bonito. E graças a Deus funcionou, né? A gente sempre conseguiu render ali bons takes e boas imagens. Eu acho que, essa amizade que eu tenho com o Léo, com o Camu, com a galera da Fest Filmes, com certeza ela ajuda bastante, tá ligado? A facilitar esse processo, né? Mas fazer o que eu amo também, eu acho que ajuda pra caramba. E para conciliar com as competições? Pois é, a parte competitiva ela é bem correria, né? A gente, graças a Deus, hoje eu tenho
algumas pessoas que estão comigo aí, que me apoiam, que me ajudam financeiramente para estar dentro dos eventos. Porém, eu também, como você falou, eu dou aula de surf, né? Eu faço um trampo aí de surf avançado, falando um pouco do surf skate, usando a videoanálise. Então, eu faço esse tipo de coisa para conseguir verba para ir para os eventos. E aí, quando a gente vai para os eventos, a gente fica na missão ali de fazer bons resultados. A gente sempre tá na pegada de continuar treinando, né? Porque, porra, o surf ele é um esporte muito difícil, cara. A gente, principalmente o surf dentro do Brasil, a gente tem uma gama de atletas gigantesco, é muita gente boa. Então, tipo, não dá pra chegar lá meia boca. Tu tem que estar focado também na parte física, na parte de treino dentro d'água, ali nas simulações de baterias, conectado com seus equipamentos. Então, tipo, admito que eu gostaria de estar bem mais presente dentro do audiovisual. Então, a parte competitiva, ela me tira um pouco dessa área. Porém, sempre a gente... Eu já vem 3 anos, né? Tipo, produzindo um filme aí por ano. E tá funcionando, a gente tá aí, eu faço meus vídeos também ali pro Instagram, pra movimentar ali a minha imagem. E eu fico amarradão, eu gosto de editar também, eu gosto de estar trocando ideia com o Léo ali, perguntando sobre os projetos. Mas a parte competitiva, ela me segura um pouco sim, Horácio, ela dá uma travada ali. Eu acho assim que a competição é uma parte do surf, né? O surf é uma cultura gigante. Os filmes eles servem para mostrar esse outro lado do surf também, né? Que existe, não é só a competição. Acho que a competição está muito em alta, né? A gente está com a Brazilian Storm aí, muitos surfistas brasileiros no CT. Mas o surf, ele não é só competição, né? Ele é um estilo de vida, é uma cultura. Ele é arte, ele é escultura, ele é livro, são várias coisas. Então, eu acho que os filmes eles servem para reforçar isso, né? Para relembrar que o surf não é só competição, ele tem um outro lado também, né? Verdade. E a gente falou ali nos bastidores lá fora e converge. A gente que surfa, a gente tem uma leitura da performance, né? Mas às vezes o público em geral não vai diferenciar tanto a performance. Eu passo boas horas do meu dia ali assistindo filme de performance. Eu só estou interessado em ver né, o alto desempenho e música. Quebração de vala, né? Quebração. Mas a gente, como é da comunicação, da publicidade, a gente tem que entender que a gente também tem que transmitir uma mensagem para um público maior, né? Então, ter a sensibilidade nessas produções, contar histórias mais abrangentes, né? Quebração vai estar lá, subentendida. Mas a gente abranger, né? Mais um público, né? Trazer esse público, pescar esse público para o nosso lado. Falando nisso, eu queria saber de vocês sobre a participação no festival de vídeos, né, e produções audiovisuais de Florianópolis. Você mencionou um evento, um festival na Praia da Pipa. Eu queria que tu recapitulasse essa participação. Boa. Quais foram as obras que vocês usaram e também falasse de Florianópolis. Perfeito. Certo? Para o nosso público entender como é que é esse festival e a gente, né, entender para a gente poder também... Coisas boas a gente copia. E é um projeto nosso, Big Show TV, com as parcerias Feixe Filmes e Auerauara, a SPF. A gente vai chegar no festival em breve. Mas conta aí como é que foi a participação de vocês. Massa. Como eu falei, né? O primeiro filme que a gente fez foi o Amarola. Foi um filme realmente experimental, sem muitas pretensões, assim, mais para registrar mesmo, passar essa mensagem. Mas, porventura, surgiu a oportunidade do Festival Pé no Bico, que aconteceu lá na Pipa. E eu enviei o vídeo, passou e a gente foi ver, foi acompanhar, foi entender como é que era aquilo ali, tudo muito novo, né? Não sabia como era um festival de filmes, nunca tinha ido. E o primeiro foi logo um festival de filmes de surf, né? Explica pra gente o detalhe. Vocês enviaram e aí a exibição era feita em ambiente público ou era uma seletiva em ambiente privado? Boa. Só pra gente entender. O Pé no Bico, ele tinha um Instagram, né? Uma marca, uma empresa também. E eles abriram as inscrições nesse Instagram. Então, foi no Instagram que eu vi e no Instagram que eu me inscrevi, né? Um link, um formulário, você manda o vídeo, as principais informações. E... Algum formato específico era exigido? Não tinha nenhum formato específico, mas entende-se que o formato horizontal, né? Ia ser passado num telão e tal, um festival, era o que seria realmente aproveitado, né? Como era 2021, se eu não me engano, a gente ainda estava meio... O horizontal ainda era algo comum, né? Tipo, era o padrão. E, enfim, enviamos, foi aprovado, eles mandaram um e-mail dizendo que tinha sido aprovado e que o festival ia acontecer
na Casa do Abacate, se eu não me engano, lá no Abacateiro, que é um local fechado. E rolou, a gente foi pra Pipa, foi mais ou menos em julho de 2021. E lá em Pipa, a gente chegou lá na Casa do Abacate e tinha realmente um telão, tinha uma arquibancada ali pra assistir, né, o festival, várias cadeiras, vários lugares pra todo mundo. De frente pro mar, né? De frente pro mar, dava pra ouvir o mar de fundo, assim. Tinha exposições de fotografia também pra comprar, pra apreciar. Tinha exposição de marcas de roupa, vendendo suas roupas, mostrando seu trabalho. Tinha artistas mesmo locais fazendo, enfim, pinturas, esculturas. Uma feira cultural, né? Exato. Uma espécie de feira, né? Exato. E tinha um som rolando, DJs também tocando, artistas se apresentando. E toda a comunidade do surf, principalmente a galera do long, porque Pipa é muito forte o long, né? É um pico internacional de long, que estava presente lá. Então foi massa conhecer, como eu falei, Caio Teixeira estava por lá, Pedro Calado estava por lá também. Então foi interessante ter esse primeiro contato e poder conhecer como é que funciona um festival, né? Porque apesar da Casa do Abacate não ser um lugar tão grande e o festival também não ter tido tantos filmes assim, foi uma primeira experiência massa, porque eu não via isso aqui no Brasil, nenhum tipo de evento como esse. E abre o meu olho para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de oportunidade de mostrar o trabalho, né? De mostrar ali, de ser valorizado. E nos anos seguintes, a gente fez o Olhar de Dentro, né? Que a gente comentou aqui em Pipa, enfim, para mostrar o filme, a loja da Parco, na real. E no ano seguinte, no começo do ano seguinte, surgiu a oportunidade de abrir também, da mesma forma, uma inscrição para o festival em Florianópolis, que ele é inclusive organizado pelo Bruno Zanin, um grande filmmaker aí de vários surfistas, Miguel Pupo, Samuel Pupo, fez filme com o Jesse Mendes agora, fez o filme da Nova Piscina lá de São Paulo também, no último festival, um filmmaker foda, meu parceiro. Um dos pioneiros também, assim, dos pioneiros, visual, assim, de surf, né? Exato. E muito bravo, tem seu estilo, filma com excelência, não perde uma onda dos caras, e sangue bom, assim, ele é um dos cabeças do festival. E o Duda Sakura, que é do Sufari, da Sufari TV, aquele canal de surf também. Eles dois encabeçam esse projeto do festival do Floripa Film Festival, né? Que é um festival internacional, recebe filmes do mundo inteiro. E aí a gente mandou o vídeo, a gente não fez o vídeo pro festival, a gente só mandou um filme que a gente tinha feito e passou. E Qual era o filme? é o Olhar de Dentro, Olhar de Dentro. Olhar de esse que a Dentro. gente fez em Pipa. O Amarola também ele tá disponível no YouTube, acho, né? Eu acho que todos os filmes Sim. que a gente produziu tá no Sim. canal da Parco. Sim. Se a galera quiser dar uma olhada, Exato. acompanha lá. E foi da mesma forma, link no Instagram, divulgação, inscrições até o dia tal, manda um teaser, um trailer, né? Manda o filme principal, manda uma descrição ali do que é o filme e espera o e-mail para saber se você passou ou não. E a gente recebeu o e-mail dizendo que tinha passado, foi irado. Na hora a gente já pensou em ir, se organizou ali pra ir e tal. Não tinha nada planejado, foi tipo coisa de um mês que a gente se organizou, 2 semanas, sei lá. E aí a gente foi pra Floripa, eu, o TT e o Camu. A gente foi, os 3. Ficou num pico lá, mó longe do evento. O Luanzinho foi também. O Luanzinho da Parco foi também. E eu lembro que a gente ficou num pico mó longe do evento também. Foi uma correria pra dar certo e tal. Mas, enfim, a gente teve a oportunidade de estar lá, conseguiu estar lá. E foi massa, né? Ter o contato não só com os organizadores do evento, o Duda, o Bruno, ficar próximo deles. Inclusive, queria agradecer pela oportunidade de enfim, ter feito esse festival, de ter fomentado isso. Eu acho que são caras que a gente tem que realmente engrandecer e falar deles aqui, porque são pioneiros, são pessoas importantes, né, nesse movimento. Então, gratidão aí, Bruno e Duda, por ter criado isso, né, por ter movimentado isso. E foi uma experiência irada de ver o Festival Pé no Bico assim, de uma proporção muito maior, com muito mais pessoas, com muito mais filmes. Tinha vários filmes lá, me lembra aí dos filmes que tinham lá. Então, tu perguntou de uma situação inusitada, né? Teve uma parada que aconteceu nesse festival de Floripa que foi muito marcante pra mim. Era, novamente, mais uma vez eu viajando com free surf, né? Que já é uma coisa que, poxa, que legal, tô indo ali pra surfar e tal, e gravar. E nessa mesma época tava rolando o Layback Pro em Floripa, então eu tava lá junto tinha vários amigos meus na cidade, maior galera das competições, e eu tava lá como free surf, vendo as baterias, assim, algumas coisas. E um ponto que foi muito marcante também foi quando a gente chegou num festival e tava passando... Era o Fábio Fabuloso. Fábio Fabuloso, cara. E era um filme que eu lembro que meu tio, de Doca, que é bem conhecido aí na PF, a galera tá ligada, ele tinha esse filme, e eu bem pivete, era o filme que eu mesmo via toda hora. Foi assim que a gente chegou no evento, tava lá o filme, passando.
E aí quando a gente chegou no evento, tava passando o Fábio Fabuloso num telão gigante, meu irmão. E aí o Fábio Gouveia. Tinha Gouveia também. Meu irmão, todo mundo, assim, muita gente da cena do surf, né? E eu, caramba, cara, vou passar um filme meu no festival onde o Fábio Fabuloso tá passando o filme dele. E foi engraçado que no final, que quando a gente apresentou o nosso filme, essa galera tava toda lá, inclusive o Bruno Zanini também. E todo mundo aplaudiu muito o nosso filme e veio cumprimentou a falar, gente. veio falar depois também no Instagram, enfim, comentar. Tanto que no outro ano a gente tava meio que enrolado para pro próximo filme, né, Léo? Nesse ano, no caso, né? Uhum. E os caras entraram em contato com a gente, mandaram mensagem: pô, vocês vão vir de novo, vocês precisam vir, a gente quer ver o material de vocês aqui. Isso foi importante, né? Tipo, Demais, deu aquela vibe irada mesmo. Cara, que massa. Inclusive, até te fazer uma proposta, Léo, pra gente fazer uma chamada de vídeo, um call, a gente fazer uma espécie de live com essa equipe do Festival de Floripa, pra gente trocar uma ideia na Beat Show TV. Uhum. Certo? Vamos articular isso daí no momento? Sim. Cara, vocês não eram nem nascidos quando rolou Surf Adventure, o filme, Tô ligado também. no cinema, Né? sabe? Com aquela trilha sonora Raimundos, ali na cacimba do padre, os caras arrebentando. Cara, aquele cinema ali, eu acho que era no Iguatemi, foi abaixo o cinema, foi vibração demais, a galera gritou dentro do cinema, foi inacreditável, né? Eu consegui fazer uma parada dessa aqui em Fortaleza de novo, ia ser incrível, né? E não era, e não era comum, né? A gente tinha pouca produção, né? O próprio surf, a gente esperava a revista fluir, né? Rodar a cada 15, 40 dias. Aliás, rodava mensalmente, mas para fazer um relatório do campeonato de 15, 20 dias anteriores, né? Uhum. E hoje a gente assiste tudo online, né? Com muita facilidade, é impressionante. Mas o que eu queria dizer era isso, cara, a emoção, sabe? De você assistir um filme, uma produção junto com a tua equipe, sabe? Aquela emoção parece que ela é transmitida, ela contagia, né? Sim. E é isso que a gente tem que buscar. TT, o que foi que tu assistiu lá em Floripa, assim, que tu acha que foi destaque em relação, Léo também, o que é que vocês acham que foi mais destacado nas produções? Cara, acho que teve 2 filmes que eu gostei muito. Um era um que a gente já tava até vendo, que era Vira-Lata de Raça, né? Que é com a nova geração aí do surf da Brasília Storm, tem grandes atletas. Que é do Bruno. Que é do Bruno, né? Miguel Pupo, Ian Gouveia, Samuel... Meu irmão, todo mundo tá lá, quebrando a vala. E teve um também, cara, que chamou muito a minha atenção, que foi o do Pedrinho, cara. Pedro Celestino, né? Pedro Celestino, eu mandava pro Pedrinho. Que foi um trampo totalmente independente, que o cara fez com o celular mesmo, com as imagens que tinha. O cara veio lá do Rio, eu acho que ele é do Rio, né? Ele é do Rio. Veio do Rio, ficou lá acampado lá na casa, no carro do mano, mas tava com o filme lá. E foi um filme muito massa, né? Foi também muito aplaudido. É. Ele filmou com o celular e com take que ele pegava de uns amigos e filmava ele na praia e tal. Ele mesmo editou, ele mesmo botou a estética dele ali no filme. E ficou foda. Rock and rollzão, vários efeitos, várias paradas. Teve um filme da Ianca também, a Ianca apresentou boa. um filme nesse vídeo, que era um filme com a ideia de valorizar as mulheres negras, então foi um filme bem legal também, que eu curti bastante, até me arrepiei aqui. Mas foi muito irado, esse festival foi muito irado, cara. Seria muito interessante, vai ser na real, né? Vai ser muito interessante quando a gente tiver esse festival aqui, como a gente estava trocando ideia ali fora. O Ceará, ele é um celeiro de surfista, cara. Eu não entendo como que a galera aqui é tão fissurada. A gente quase não tem onda direito. E é um celeiro de artista também, né, mano? Cara. Fortaleza, especificamente, né? A gente tem grandes pessoas do audiovisual, da música, do surf, de todos os esportes. A gente tem gente do skate, da BMX. Meu irmão, enfim, são muitos talentos. E, pô, ter um festival desse pra essa galera mostrar o talento deles e mostrar ali as produções, as viagens, as trips, eu acho que é algo que, pô, me enche de vontade mesmo, assim. Espero aí ter um filme muito... E fortalece a comunidade toda, né? Não só do surf, não só da cultura de praia, mas a galera toda que tá envolvida com as artes, com o esporte, com tudo, né? Eu vou até soltar uma movimenta brechazinha aqui. Eu vou soltar um filme esse ano. Eu e o Leozinho vamos ter uma reunião ali pós essa. O nome do filme vai ser Herança de Sal. Vai ser um filme falando da minha vida e eu quero justamente movimentar isso, trazer meus amigos da arte de rua, trazer meus amigos da música para produzir as trilhas. Eu acho que vai ser um filme bem impactante e, se Deus quiser, a gente consegue produzir, mostrar ele aí no nosso festival, né, aqui no nosso estado. Pô, muito massa, pessoal, muito massa. Como eu falei, né, as coisas vão acontecendo, elas vão se encaixando, né? A Beat Show TV, né, junto com a Uerauara,
né, os canais Auerauara. Bibita tá com um programa massa na TVC, que é canal aberto, que é também uma virada de chave, né, de oportunidade para a gente mostrar os nossos trabalhos, os nossos produtos. Parceiro do Bibito, meu Gromit, né? O meu Gromit é parceiro do Bibito, ele que faz lá, que passa as previsões, o Lucas Peixoto. Tá massa, Ele tá que passa as massa. previsões, Não, né? e o Bibita, cara, eu tiro o chapéu. Ele, além de ser o nosso mestre, né, do longboard da Pororoca, uma referência nacional, ele encarou de frente o projeto da Auerauara e a gente trabalha em parceria, sabe? Beat Show TV e Auerauara, a gente tá com vários projetos. Um deles, como eu já comecei mencionando, junto também com a ASPF, Associação de Surf da Praia do Futuro, e a Barong Produções, é esse primeiro Ceará Beach Movies, né? Para a gente realmente dar visibilidade para essas produções, para esses profissionais, para a gente poder mostrar isso tudo, esse talento da gente. Bem, pessoal, queria que vocês fizessem as considerações finais, certo? Agradecendo a presença. Léo, e aí? Vamos preparar esse material para o festival? Totalmente. Eu também, como TT, também tenho meus projetos, né? Eu, agora no meu TCC, fiz um filme de surf, né? Para fechar a minha formação em publicidade. E é um filme também que fala muito aqui sobre o Ceará, sobre a origem do surf aqui no Ceará, né? Que eu acho que muita gente acha que o surf foi só importado, né? Para cá. E, na real, não. A gente tem uma palavra para o surf aqui, que é a carretilha, né? Pegar a carretilha. E graças ao Mozart Araújo, meu brother lá do Paracuru. Da direita do Mozart. Da direita do Mozart, do Outside. Ele me apresentou toda essa história, né? Toda a pesquisa dele, na real, de vida, né? Sobre isso, sobre a carretilha. E eu pretendo muito fazer um filme sobre isso, fazer um filme maior. E, com certeza, no Ceará Beach Movies, vou estar lá, vou estar exibindo esse filme. Vou estar contribuindo com o filme do TT também, quem sabe com outras categorias também, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Mas com certeza vou estar por aí. E, muito irado trocar ideia sobre esse assunto. Eu acho que filme de surf é o que mais me instiga mesmo a produzir, a passar minha mensagem ali por meio desse tipo de formato, né? Apesar de trabalhar com publicidade, com marcas, campanhas, eu acho que os filmes, esse formato de produção, é o que mais me instiga e é o que eu quero continuar fazendo. Então, festivais como esse, oportunidades como essa de estar presencialmente mostrando, desenvolvendo esse tipo de projeto junto, é o que realmente me motiva a continuar e a desenvolver mais e passar mais ainda uma mensagem. Então, pode contar comigo sempre. Que massa, cara. E a gente se aí. encontrou na hora certa, né? A gente se encontrou na hora certa com esse movimento também da SPF, porque a gente tem vários parceiros lá que podem nos receber para as etapas preliminares, né? O festival que a gente visualizou, ele, na verdade, seriam etapas, certo? A gente teria 6 etapas, seriam 6 meses, onde a gente estaria recebendo material para as seletivas, né? E aí aproveitando para veiculá-las, né, nesse decorrer, mas no final do ano, novembro, a gente faria uma grande reunião para premiar finalmente os melhores trabalhos, né? Mas sempre uma visão do Fábio, lá da Barong, sempre buscando o aprimoramento, a formação dos profissionais, certo? Buscando qualificação técnica, afinidade com os equipamentos, entendeu? Importante. Porque a gente tem vários caras que fazem trabalhos muito bons. Felipe Lima, o Davi, enfim. Vitor Chagas, né? Vitor. Eu conheci ele como Vitinho. Raimundinho, o Vitinho lá na Praia do Futuro, o Gentil. Cara, esses caras são lendas vivas, né? O Raimundinho, a gente vai ter que fazer uma exposição só com as imagens e o trabalho dele. Sim. Eu tiro o chapéu, TSC, Titanzinho Surf Clube. Eu acho que ele foi um dos pioneiros a fazer uns filmes ali com o Fábio Silva, com a equipe. Ele sempre teve ali, ó, abraço, hein, Raimundinho, tu é fera, tu vai entrar aí no nosso projeto. TT, então, considerações aí finais pra gente concluir. Cara, amarradão, né, de estar aqui. Agradecer a toda a família da Beat Show, ao Estúdio Soul aí, a galera da SPF, que vem me abraçando. Eu tô amarradão de estar presente nesse tipo de projeto. O audiovisual é algo que me encanta desde moleque mesmo. E eu espero um dia conseguir viver também disso, né? E queria agradecer ao Léo também por toda a parceria, por me incentivar, por acreditar no meu trabalho também. Todo mundo que está comigo, a Parco, a Amarralo, enfim, meus patrocinadores.
E é isso, galera. Amarradão de estar tendo essa conversa com vocês, amarradão de estar vendo esse tipo de projeto se encaminhando para a nossa cidade. É sempre isso, era isso mesmo que eu queria, era fomentar esse tipo de projeto para dentro da nossa cidade, porque a gente tem muitos talentos, né? E é isso. Queria instigar todo mundo aí a produzir, né? Mas Demais. produzir é legal, né, cara? Demais, é gratificante. Então, vamos exatamente. produzir aí, galera. Vamos mostrar aí a beleza do nosso esporte, das nossas praias. E é isso. Galera, é muito massa, a gente tem muito que mostrar, né? Entre o kite, o surf, o long, bodyboard, beach style. Comer caranguejo na Praia do Futuro é beach style, né, também? Então, pessoal, aproveita, se inscreve no canal, dá esse apoio, conta muito, é muito importante, divulga pro colega. O Beach Show TV é um canal pra gente, entendeu? É pra gente divulgar esses trabalhos, divulgar o nosso esporte, o que a gente carrega nas veias, né? Sal, água do mar, né? Exato. E aí, galera, obrigado. A gente se vê aí nos próximos episódios, porque é show, é beat show, viu, galera? É isso. Valeu. É Valeu, nóis. galera. Toda chegada é sempre um mergulho. Para fluir com o movimento, é preciso sentir cada espaço com o corpo inteiro. Respira, concentra e depois se entrega.